Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Hora do Trabalho. Ana, você está cansada? Eu não, Janaína. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você começa a segunda-feira cansado, desanimado? Olha, o programa hoje vai falar sobre esse assunto. Então, fique ligado e preste atenção nas dicas que a Ana vai passar para você. É isso aí, Janaína. E em algumas empresas nós chegamos cedo, né? E já visualizamos. Já vemos aquela pessoa que chega cansada, aquela pessoa que chega exausta, que já demonstra. Será por quê, Janaína? Né? Nós hoje vamos descobrir, mas o que você está falando é interessante, porque está na fisionomia da pessoa, né? Exatamente. Não dá para enganar, já não, demonstra. gente. Se você chega cansado no trabalho, você já chega mostrando para todo mundo, não adianta nem maquiagem. É verdade. Vamos ouvir sobre isso aqui hoje. Então, pessoal, vamos lá. Pegue um bloquinho, pegue a caneta, faça igual o seu currículo. Envie, compartilhe, distribua e curta. E vamos agora para o nosso tema, né, Janaína? Vamos falar de quê, Janaína? Hoje a gente vai falar de saúde. Vamos falar de pessoas e que são coisas importantes com uma convidada muito especial. Posso falar o currículo dela, né, Ana? Antes de falar o nome, né? Melhor, vamos ver se vocês né? vão adivinhar falar aí um pouquinho do currículo. quem é essa pessoa. Palestrante, vou ter que colar, tá, gente? Não tem jeito. Palestrante, psicopedagoga, psicanalista, especialista em educação socioemocional. Tem tudo a ver com o tema de hoje, Ana? Olha, estamos começando a dar dicas aí do que vem por aí, hein? O programa hoje promete, né? Vamos falar a respeito das emoções no trabalho, né? Como que essas emoções são afloradas no nosso dia a dia. E nós estamos com quem aqui hoje, Ana? Chega de suspense, fala logo. Chega de suspense. Para falar em emoção, temos que falar em superação. Superação no trabalho. Com Jane Andrade. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada. Prazer ter você conosco, Jane. O prazer é nosso. E, Jane, fala um pouquinho pra gente isso. Um pouquinho de superação no trabalho. O que remete a você esse tema? Gente, que tema brilhante e tão pouco falado no mundo de hoje e tão vivido, né? A gente fala de muitas experiências, mas por que não falar das experiências emocionais? Por que não falar dessas frustrações no trabalho que geram tantos conflitos, tantas doenças? E aí a Ana falou, o que é superação, né? Falar de superação no trabalho é falar sobre essa adversidade, é falar como vencer dificuldades. Como você vai trabalhar isso? Ressignificando as janelas da mente. Qual é o seu olhar? Como é que você vê? Você olha o seu trabalho como uma janela killer ou como uma janela light? Para aí, Jane. Calma aí. O negócio está esquentando. Você também está aí tenso, né? Vamos lá. Eu quero entender. Traduz pra gente, Jane. O que é, né? O que são essas janelas, né? Explica pra gente aí de uma forma para que a gente possa entender melhor, porque o termo é bonito, mas a gente quer saber o que tem por trás disso aí. Então, o Dr. Augusto Cury, ele sempre menciona as janelas light e as janelas killer. As janelas killer são aquelas janelas assassinas, que vão matando os seus sonhos, vão sugando as suas energias aos poucos. Como você mesmo mencionou. E aí, gente, hoje é plena segunda-feira, como é que você está? O seu final de semana foi para cansar ou descansar? O que foi acionado aí nesse final de semana? Porque teve gente que não teve final de semana para descansar. Emendou. Trabalhou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, já chegou. Ei, tô vivo? Nem sabe. Essas são as janelas killer. São janelas assassinas que vão te sugando, vão matando você aos poucos e você nem percebe. É isso que eu ia porque falar. você não conta percebem, né? historinhas. Não, porque eu tenho que ganhar mais. Não, por causa disso. Não por...
historinhas. Quais são as historinhas que você está contando Pra você para mesmo. te sabotar, Uhum. para te enganar? E as janelas lights são as janelas das esperanças que vão acionar coisas boas, boas lembranças. É aquilo que vai te impulsionar a trabalhar, sim, mas com prazer, né, com moderação, com tolerância, com emoções saudáveis e não com aquelas emoções que vão só te sabotando, te, sabe, contorcendo, enfim, essas coisas assim. Muito interessante esse tema. Pessoal, vocês estão percebendo que o tema hoje é especial, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, né? Com a forma que a gente lida com determinadas situações. Sim. A gente costuma muitas das vezes, logo pela manhã, né, encontra às vezes um colaborador na empresa e a gente olha assim, o que aconteceu? Você não tá com a carinha muito boa hoje, não. Por que isso? Porque, de uma forma ou de outra, você consegue transmitir todos os seus sentimentos. Tudo que você, né, se você não tá legal, você tá transmitindo aquilo ali. Se você tá bem, então você vê, às vezes eu brinco assim, o olhinho tá brilhando, o final de semana foi legal. Por quê? Porque a pessoa tá bem, tá leve, tá tranquila. Automaticamente você consegue identificar. E pelo que você está falando, Jane, isso tem muito a ver com o que né, pelas janelas que você colocou aqui, a forma que eu enxergo aquele fim de semana que eu levei, né, ou um dia, ou qualquer situação. Mas é a minha percepção que vai transmitir essa sensação de algo positivo ou negativo, de acordo com o que eu estou vivendo isso. Muito interessante. Verdade, porque nem sempre as coisas é como elas são, mas sim como nós somos. Perfeito. Como que eu estou? Como que eu sou? Como que eu estou vivenciando? Hoje muito se fala na crise da burnout, muito se fala da síndrome de burnout, né? E aí? Que é isso? Olha, mais uma coisa aí, ó. Ó, Janaína. Excelente pergunta, Janaína. Excelente questão, Ana. O que é a síndrome de burnout? Nada mais é que um transtorno psíquico que vai trabalhar diretamente com o estresse. Então, como que eu vou ficar sabendo se eu estou vivenciando uma crise de burnout? Primeiro, estresse não é só o estresse. Esse estresse ele precisa ser crônico, tá? E ele tem que estar advindo do trabalho. Então, o que é o burnout? É o esgotamento por conta do seu trabalho. Para aí, vamos parar tudo aqui. Vamos entender. Se a gente está falando aqui de burnout, a gente está falando de um estresse crônico relacionado ao trabalho. É um esgotamento profissional. Esgotamento profissional. Se eu falo que eu estou estressada, mas eu estou estressada, sei lá, com atividade doméstica, com alguma coisa, não posso usar esse estresse para categorizar um burnout. Não dá para generalizar. Não pode. Não dá para generalizar. Então, eu só vou, por exemplo, quem vai diagnosticar? O ideal é que esse colaborador, ele passe por uma avaliação. Sim. Seja por um psicólogo, um psicanalista, seja principalmente por um psiquiatra. Perfeito. Porque muitas vezes ele pode estar vivenciando a síndrome do burnout e não saber que é a síndrome do burnout, porque Sim. pode estar mascarado com excesso de trabalho. Então ele começa naquela agitação. Não, pode deixar que eu dou conta. Sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? Uhum. Deixa a Ana que eu faço, deixa a Janaína que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E aí ele faz. Sim. Porque ele tem uma necessidade de mostrar. Então, às vezes a pessoa está irritadiça, às vezes a pessoa está estressada, mas ela acha que o estresse É por outro motivo. é por outro motivo, mas não é. Ela já está estressada porque ela está sobrecarregada. Perfeito. Tá? Então, para dizer se é burnout ou não, primeiro, esse estresse precisa ser crônico e advindo de uma sobrecarga profissional. Perfeito. Ok? Perfeito. Jane, você acredita que o colaborador, ele se acostuma a isso? Ele diariamente, estando nesse estresse, ele não consegue viver sem ele, sem perceber? Sim, ele cai num piloto automático.
tá? Ele já acorda, é tudo assim. Ele vai para a empresa, às vezes ele nem sai da empresa porque ele já está acostumado. E o que acontece? O perigoso é que muitas vezes ele está vivendo a síndrome do burnout, não aceita, não percebe. Sim. E aí ele começa a trabalhar mais ainda. Sim. Ele começa a trabalhar de uma forma assim enlouquecedora. Vai só E aí acelerando, né? a mulher sinaliza, o filho sinaliza, o colega sinaliza, só ele que não consegue perceber que ele está trabalhando além. Por quê? Para ele não dar o braço a torcer, não demonstrar que está doente ou que precisa... A verdade não é que ele está doente, porque burnout não é uma doença. O burnout é uma condição onde o indivíduo se vê esgotado e aí ele fica mais irritadinho, só que ele não tem percepção disso. Sim, Então, o cuidado, Ana, que a gente tem que ter é porque, às vezes, ele não tem ninguém para sinalizar. Ei, está na hora de aprender a dizer não. Sim, perfeito. Aprender, porque muitas vezes a gente não sabe dizer não. Eu digo até mais, eu digo que a maioria das pessoas, elas têm uma grande dificuldade em dizer não. Exatamente. É a sensação de querer agradar sempre, de querer estar disponível sempre, de não querer ficar de lado, por querer estar sempre participando de tudo. O não inexiste. E isso gera uma sensação, um sentimento de exaustão muito grande, porque ela quer sempre ajudar todo mundo, que é um outro sabotador, que é aquele que quer sempre servir. Não estou dizendo que servir é errado. Eu estou dizendo que o excesso nesse servir que passa a ser doentio. Porque todo excesso esconde alguma falta. Então, a gente precisa começar a se policiar. Ei, por que eu tenho que fazer tudo? Até que ponto eu cheguei que eu não consigo delegar, dividir, pedir ajuda? Será que tem que ser sempre Ana e Janaína? Será que Ana e Janaína não podem dividir esse fardo com mais alguém? Podemos. Uma pessoa saudável, ela divide, ela coloca, mas a pessoa que ainda não tem essa maturidade emocional, ela fica mais ainda sobrecarregada. E quer absorver tudo. Isso. Agora, Jane, com uma equipe, né, passando por esses desafios, como os líderes podem também gerenciar suas próprias emoções para melhor liderar essas equipes? Primeira coisa, né? Eu acho que para você liderar, você precisa primeiro se autoconhecer. Então, tudo é autoconhecimento. Como que eu vou liderar? Como que eu vou cuidar se eu não paro para me cuidar? Quando eu não sou exemplo. Você vê que, às vezes, quem está lá em cima é o primeiro a cair. Aí sai tombando todo mundo. E acha que o outro tem que ser assim. Então, eu penso assim, autoconhecimento é a base para você fazer essa gestão da emoção. Quem eu sou, o que eu gosto, por que eu trabalho tanto? Então, assim, eu hoje, e vocês também, a gente está dentro das empresas fazendo o quê? Trabalho de conscientização. Exatamente. Então, não adianta só levar palestra para o indivíduo produzir. Não é só rendimento que a gente quer. É lógico, toda empresa quer resultado. Mas para esse colaborador dar resultado, ele precisa estar bem. Porque se ele está bem, isso vai repercutir em toda a empresa. Porque vai ter menos falta, menos atestado. Olha só. O melhor relacionamento entre equipes, os tudo. colaboradores. Então, assim, tudo favorece. Quando você passa por um treinamento, quando você se dá, eu digo hoje que é o luxo, né? Hoje luxo é ostentar a saúde mental. Sim. E como é que você tem saúde mental? A partir do momento que você para buscar autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu gosto, o que me irrita, porque eu trabalho tanto, porque eu não tenho prazer de estar na minha família, por que eu me escondo atrás desse trabalho, aonde eu quero chegar com tudo isso. Então, assim, o trabalho é uma válvula de escape para muita gente. Sim. E a gente tem que entender o que tá... Nem todo mundo trabalha só porque quer dinheiro. Não. Você vê que não é. Tem não é sempre só algo dinheiro. ali por tem algo trás, escondido aí. Tem. Porque eu conheço pessoas que às vezes não ganham tanto dinheiro, mas são felizes, são bem realizadas, elas têm qualidade de vida. E às vezes aquele que ganha rios, ou estão nas casas dos milhões, meu Deus,
pessoa amargurada, frustrada, Felizes, né? infeliz. São tão pobres que só tem dinheiro. Eu já ouvi essa fala e achei o máximo. Você é tão pobre que só tem dinheiro. É verdade, Não é? é verdade. Que loucura! É Perfeito. verdade. Mas já deixa eu te fazer uma pergunta, até anotei aqui. De que maneira a inteligência emocional ela contribui para esse sucesso profissional, em cima de tudo isso que você está falando? Então, a inteligência emocional, ela contribui a partir do momento que me permite realmente saber quem eu sou. Quem eu sou? Porque se eu não sei quem eu sou, eu começo a me sabotar, a contar mentirinhas para mim. Então eu preciso começar a perceber que a vida não é só trabalho. Eu preciso eu preciso fazer uma atividade física. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Ué, mas você trabalha tanto e não consegue. Mas se você tiver que parar, de repente, num leito de hospital, rapidinho você vai arrumar tempo, não vai? Então, a saúde mental, ela te favorece a partir do momento que você toma consciência da sua missão, do seu propósito de vida. Não dá para viver só para trabalhar. Não dá para viver também só para curtir, não dá para viver só para ter prazer. As coisas, elas precisam viver em sintonia. Existe um equilíbrio, né? Exatamente, o ser humano é corpo, alma e espírito. Tem gente que cuida demais da parte física, do corpo, tá lindo, maravilhoso. E o emocional? É só uma casca, né? E o espiritual? Então é físico, emocional e espiritual. Perfeito. Os três precisam andar juntos para que você tenha um profissional que realmente possa produzir com qualidade. Não ser uma pessoa tóxica dentro da empresa. Por que hoje em dia, interessante, Jana e Ana, que você contrata pela competência, mas você acaba desligando por causa da incompetência emocional. Então, assim, você contrata pela qualidade que ela tem e acaba desligando pela instabilidade emocional, porque ela às vezes não sabe lidar com um colega, ela não respeita, ela é uma pessoa intragável, às vezes extremamente competente, mas não tem a competência das habilidades socioemocional, não sabe desenvolver. Exatamente, Jane. E o que eu vejo? Hoje, numa aula que eu estava dando no Senac, uns jovens de 18 a 20 anos e simplesmente as palavras que você falou, autoconhecimento e qualidade de vida. Mais uma vez, como a gente sempre fala, né, Janaína? Tem que se autoconhecer. Estão lá fazendo um curso, né, de administração e a pergunta, o que vocês querem? Lá dentro, vocês estão aqui motivados a quê? E 2 responderam. A maioria não sabe o que os motiva a estar ali. Aí o que você falou também, eu falei, um falou, dinheiro é muito importante, eu preciso para poder ter uma qualidade de vida melhor. Aí eu falei para eles, gente, eu acordo todo dia, 5 da manhã, e vou andando até a praia em Bitiba, dou um mergulho e volto. Eu gasto quanto com isso? Então, nós temos que ressignificar muitas coisas também. Concorda? Concordo. Eu trabalhei uma época com fundamentos para a escolha profissional. E era muito legal esse trabalho, porque a gente dava ao jovem a possibilidade dele poder se conhecer um pouquinho. Porque eles chegam, às vezes, no ensino médio muito perdido. Eles não têm noção do que eles querem. Todo mundo hoje em dia quer o quê? Ser youtuber, quer ser blogueiro, quer ser influencer. É o que tá na moda. É o que tá na moda. Eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu falei, não, eu quero dar aula, eu quero fazer filosofia, eu quero trabalhar com gente. Murchou, né? Coisa sem graça. E teve alguém que teve a ousadia de falar, você vai morrer de fome. Aí eu falei, olha, eu conheço muitos professores que ganham mais que médicos e conheço muitos médicos que ganham menos que um professor. Então, a qualidade do seu trabalho e a valorização do seu trabalho, quem dá é você. As pessoas acham, você é terapeuta? Não, eu sou educadora. Porque tudo passa pelo crivo da educação. Se nós temos as profissões que temos, é porque passou na mão de um educador, passou por um educador. Agora, você precisa ter em mente o brilho nos olhos. Por que você está ali?
E essa juventude, às vezes, ela para tudo, ela só não para pensar sobre ela, porque ela perde muito tempo falando e pensando sobre o outro, que é outro sabotador, que é a questão da comparação. E isso não é só no mundo do trabalho, isso é em qualquer lugar. As pessoas se comparam demais, elas não se preocupam em ser, mas em ter. E é por isso que o trabalho, às vezes, vem em primeiro lugar, porque eu preciso ter e mostrar para o outro o que eu tenho. Quando, na verdade, eu só preciso ser. Exatamente. Quando eu sou, as pessoas querem ser como eu sou e não ter só o que eu tenho. Exatamente. Né? E esse ser vai levar a gente a ser mais feliz. Nossa, mais feliz, Exatamente. mais realizado. Enfim, Tudo. é o brilho nos olhos, Sim, né? sim. Eu fiz uma pesquisa rapidinho aqui para a gente pegar alguns dados em cima do tema que a gente está colocando hoje, né? E o que acontece? De acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, né, que todos conhecem, mais de 200.000 pessoas no Brasil foram afastadas do trabalho em 2021 devido a transtornos mentais. Então, percebe que o número foi só em virtude, em um ano, em virtude só de transtornos mentais. Esses transtornos englobam doenças como Alzheimer, depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. Além disso, a síndrome do burnout, desencadeada pelo estresse crônico, né, desculpa, conforme você falou, relacionado ao trabalho, também tem sido uma preocupação crescente nos últimos anos. Esses números, né, são menores do que os de 2020. Ou seja, quando a pandemia da Covid estava em seu auge. Então, a gente percebe que existe essa preocupação, existe um dado, né, que o próprio INSS está trazendo e como que está sendo visto isso dentro das empresas, em virtude, você falou, né, Ana, que a gente ouve muito essa questão de produtividade, Sim. fazer. Se o profissional, ele não tem o autoconhecimento, se ele não tem um equilíbrio emocional, ele não consegue dosar a cobrança, ele não consegue se organizar em suas tarefas. Então, quer fazer, né, por fatores que talvez estejam, né, escondidos, né, mascarados por alguma coisa, e aí acaba entrando nessa estatística. E assim, você falou, eu estive pesquisando, 72% dos profissionais são afastados por questões relacionadas ao estresse. Caramba, 72%. 72%, pesquisas dizem que 72% são afastados por estresse. Só o estresse. Só estresse. Aí, esse estresse, quando ele não é identificado, ele pode se tornar crônico e isso pode levar a doenças. Sim. Porque muitas doenças, como depressão e outros transtornos, eles podem vir mascarados pela irritabilidade. Sim. Você acha que o cara está estressado, mas na verdade esse estresse já é um sintoma que alguma coisa não está legal. É o início ali daquele desequilíbrio, já é a pontinha, né? do iceberg, é a ponta do iceberg. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem vários mecanismos sabotadores. Por exemplo, existe aquele cara que ele vai para o trabalho e ele vai ser sempre a vítima. Conhecemos muito, né, Janaína? Porque a Janaína me chamou. A Ana só... Porque o meu é pior. Não, menina, eu tava com uma dor de cabeça. Mas a minha dor de cabeça... Menina, esse final de semana eu não parei. Não, eu que não parei, minha filha. Você tinha que ver quanto... Então, assim, tem aquele que assim. vive como vítima. E ele tem as suas valorizações, porque ele é a vítima, ele vai ser sempre o pobre coitado. Sim. Tem aquele que é o hiperrealizador, ele quer fazer tudo, ele precisa mostrar trabalho, ele precisa de autoafirmação, sabe? Eu preciso mostrar pra elas que eu tô aqui, ó. Esse cargo. E assim, e o medo de sair pra se tratar ainda é pior, porque se eu sair, alguém vai ocupar meu cargo. Isso aí. Então, assim, o medo do desemprego também é muito grande. Por isso que as pessoas, às vezes, não se permitem perceber que estão
doentes, Perfeito. emocionalmente falando. Eu vou pegar essa fala sua, vou te cortar um minutinho. Janaína, eu tô acostumada. É vai. rapidinho. A questão do medo de desemprego é uma coisa assim, eu entendo, tá? Eu vou aproveitar uma profissional aqui para poder dizer se eu estou certa no meu raciocínio, porque muitas pessoas questionam a minha forma de pensar e o que eu acho. Eu costumo dizer o seguinte, dificilmente um bom profissional ele fica desempregado. Lógico, desempregada a pessoa fica, mas falando assim, por muito tempo, né? Tipo assim, né? Fica parado. Então, assim, se você é bom no que você faz, e pode ser qualquer coisa, esse dia a gente estava falando, né? Sim. Você pode fazer um serviço simples, humilde, mas se você é bom ou boa naquilo, você não fica parado. Todo mundo quer você. Às vezes eu dou exemplos de profissionais assim da alta, né? Você quer uma boa faxineira, ela não tem horário. Exatamente. Você quer um bom pedreiro, ele não tem horário. Um É bom isso pintor, mesmo. ele não tem horário. Um bom, estão falando ali, né? O nosso diretor. Um bom Um editor. bom diretor. Um bom Não editor. tem horário. O editor não tem horário. É Então, verdade. assim, o bom profissional, ele não tem vaga, ele não consegue assumir um outro compromisso, né? Verdade. Então, assim, as pessoas ficam falando, né? Eu não quero largar o meu emprego porque eu tenho medo de perder. Eu não quero isso, eu não quero dar brecha, eu não quero... Às vezes até ensinar, né? As pessoas têm medo de ensinar com medo de perder. Sim. É assim, impressionante. Pode falar. A Jana levantou uma bola muito interessante, que é esse medo de ensinar, esse medo de perder. Uhum. E aí, se elas soubessem que o caminho para o fracasso está exatamente quando você não tem essa generosidade de ensinar. Então, assim, quer fracassar? É você não Guarda pra si, né? ensinar o que você Olha está só. aprendendo. O caminho do fracasso é esse. Você retém, segura, não, porque eu não vou comer. Cara, somos 3 profissionais, praticamente fazemos o mesmo trabalho em empresas diferentes, em áreas diferentes, mas nós não temos o medo de dividir. Estamos trocando as nossas experiências. Porque o caminho para fracassar é esse, não ensinar. Dica de ouro, galera. E outro ponto... Várias, mas Nossa. essa tem que anotar. Tem. Outro ponto importante, não ensinar ou ensinar e não praticar. Sim. Porque Acaba tem muita sendo gente também, é que, muito importante. faz isso, faz aquilo, pererê, papapá, mas não vive nada daquilo. Não pratica nada daquilo. E hoje está em alta isso, porque tá todo mundo vivendo na telinha, né? Então na É, telinha é o como mundo assim? perfeito. Tá tudo, né? Eu posso ser tudo, posso falar de tudo. Então, eu fico assim, horrorizada, porque você falou algo que me chamou muita atenção. Às vezes a gente fica com medo do desafio, né? E se eu largar isso? Eu me lembro como se fosse hoje. Hoje eu estou vivendo coisas grandes na minha vida. Hoje eu estou dentro das empresas, mas porque eu precisei dar o primeiro passo de sair. Tipo assim, hoje eu estou em empresas grandes porque eu tive a coragem de sair de uma empresa pequena. Coragem. Ponto. E às vezes coragem. você se acomoda, que é outro sabotador. Acomodação, tá bom aqui. Mas você não tá feliz ali. Você vê um monte de coisa errada e você se acomodou. Deixa do jeito que tá. Não. Não é do jeito que tá. O caminho para você fracassar no seu trabalho, na sua vida, é não ensinar o que você sabe, não querer dividir com o outro, com a sua equipe, não viver o que ensina, porque às vezes você delega, dá uma ordem, mas você mesmo não faz aquilo, não vive aquilo. E o pior de todos os males é não ter a humildade para perguntar. Sim. Ei, Ana, é por aí? O que vocês pensaram? Jana, tá bom assim? Isso não é vergonha. E muita gente adoece porque não sabe como fazer e acaba não perguntando como fazer. E aí entra outra vergonha ou medo de perguntar. As pessoas, eu Isso. penso assim, eu vou te perguntar algo, eu fico pensando assim, eu não vou perguntar porque a Jane vai achar que eu sou incompetente, a Jane vai achar que eu não sei, mas se eu pergunto é porque eu tenho uma dúvida, eu preciso esclarecer. Agora, é o que você falou, se eu não pergunto, eu vou continuar errando eternamente. Aí sim vão me chamar de incompetente lá na frente, né? Não vai ter jeito. E é muito interessante a palavra que a Jane usou, coragem. Coragem. Hoje, na aula, na mesma aula,
Janaína sabe como eu adoro dinâmica, né, Janaína? Adoro dinâmica. Me passa algumas, Ana. Passo sim. Então, eu coloquei para eles, são 10 aulas. Falei, o que vocês querem melhorar quando chegar na 10ª aula? Cada um escreveu algo, colocou numa caixinha pra gente abrir no último dia. Mas eu vi um rapaz colocar que ele queria aprender a ter coragem. Ele contou a história dele antes. Olha que interessante. Ele quer ter coragem. Ele estuda de manhã, ele faz estágio à tarde, ele faz a administração, faz o técnico, ele sai para vender doce e ainda tem outro trabalho por fora. Como ele não tem coragem, gente? Ele quer, ele já tem. E falta... O que acontece? Esse rapaz, ele só precisa descobrir as suas habilidades corajosas. São habilidades, porque habilidade não é não ter medo. De repente, ele tá achando que ser corajoso é não ter medo, é enfrentar. Coragem é você fazer mesmo com medo. Coragem é vender bala, é fazer isso e aquilo e mesmo assim estudar. É verdade. Coragem é você não saber o que vai dar e mesmo assim estar aqui. Sim. E aí é muito interessante ver assim, mas foi assim de última hora? De última hora. E aí, eu vou porque eu sou boa? Não, eu vou porque eu acredito que coragem a gente só vai romper assim, com medo. Exato. Sem saber o que vai acontecer. Então, na verdade, esse menino ele é mais corajoso do que ele imagina. Isso ele mesmo. só não descobriu o quanto ele é corajoso. Isso mesmo. E com tudo isso, Jane, o que você acredita? Quais as estratégias, mais estratégias que poderíamos passar? Que eu sei que eles estão aí ligados, estão com a caneta, com o celular, querendo mais dicas para evitar esse esgotamento emocional no trabalho. Eu gosto muito de dizer assim, primeira coisa é gestão da emoção. Como que eu vou gerenciar as minhas emoções? O Dr. Augusto Cury, ele tem um método que ele fala DCD. Duvidar, criticar e determinar. Esse rapaz, ele precisa criticar essas ideias, essas crenças limitantes que ele não é corajoso, que ele não é isso, que ele não faz. Não, ele é. Então, ele precisa criticar, determinar. Né? Duvidar, criticar e determinar. Eu determino que, a partir de hoje, eu sou um pouco mais corajoso do que ontem. Eu determino... Essa semana, a gente viveu semana passada, né? Uns momentos, assim, um pouco conflituosos. E foi muito interessante que chega uma hora que, mesmo a gente profissional da área, né? O dentista sente dor de dente? Claro, né? Eu conheci um cardiologista que morreu de infarto. Claro. Então, a gente também tem as nossas, né? Sim. Né? E aí eu fiquei assim, ai, não, por quê? E, sabe? Aí meu marido sempre falava, filha, não é o porquê, é o para quê. Tudo tem o tempo de Deus e tal. Não, mas... Aí eu peguei um caderno que eu tenho lá, uma agenda, e esse ano essa agenda vai fazer 20 anos. Olha. 20 anos. Que bacana. E aí eu fui lá olhando assim, né? Eu falei, caramba, há 10 anos atrás eu me via fazendo isso. Há 5 anos atrás eu me via fazendo isso. E hoje eu estou fazendo algo que eu me projetei há 10 anos. Eu levei 10 anos para chegar onde eu cheguei. Sim. Se Eu preparando, levei né? 10 anos para fazer o que eu faço. Só que as pessoas querem mágica. Elas querem resultados imediatos. Então, a próxima dica é: não queira resultados mágicos. Respeite o seu tempo. Sim. Porque às vezes a Janaína vai chegar com 5 anos, a Ana vai chegar com 2 anos e a Jane vai chegar com 10. Eu escrevi uma matéria agora, recentemente, para uma revista, onde eu falo, laudado sim, incapacitado nunca. Então, às vezes, a gente vai ter as nossas limitações, sejam físicas, emocionais, até financeiras, mas tudo no seu tempo. Então, a gente precisa parar de se comparar. Eu queria ser como a Ana, porque a Ana tem tantos alunos, porque a Ana tem um programa, porque a Ana... Não.
você não vai ser como Ana. Isso mesmo. E nem como a Janaína. Ah, mas a Janaína fala baixo, a Janaína é clássica, a Janaína tem todo um... Não, eu não vou ser nunca assim igual a Janaína, toda mansinha, bonitinha. Eu sou a Jane, né? Então não tem como, sabe? Isso Ficar quietinha, aquela coisa. Eu me mexo na cadeira, eu olho para o lado, eu olho para o outro, porque eu sou Jane. Então a gente precisa se aceitar. Primeira coisa, Eu me aceito do jeito que eu sou, com as limitações que eu tenho. Mas eu não posso me acomodar, eu preciso me aperfeiçoar. Perfeito, tá? perfeito. Estão anotando, né? Eu tô arrepiada com essa conversa. Eu nasci assim, não. A gente não tá aqui na hora do trabalho para falar de síndrome de Gabriela. Nós estamos falando que você não é perfeito, que nós temos as nossas limitações, mas nós precisamos aprender a lidar com elas. E como? Buscando autoconhecimento, gestão da emoção, aplicando o DCD, duvidar, criticar, determinar, procurando uma mentoria, procurando a Jana, procurando a Ana, me procurando. Sim, sabe, Jana, eu não tenho dinheiro. As pessoas acham que tudo nesse mundo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Perfeito. Existem muitas formas de você crescer e vencer, às vezes numa rede de relacionamento. Sim. Mas as pessoas preferem contar historinha. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, isso não é pra mim. Né? Quando você fala de rede de relacionamento, a gente estava até agora pouco conversando com o nosso diretor a respeito disso. É o ambiente que você está, as pessoas das quais você anda, isso tudo pode te ajudar sem nenhum tipo de investimento financeiro. Só o convívio. Eu costumo falar, se você senta à mesa com pessoas que vão te engrandecer, com pessoas das quais você tem o que aprender, você já está ganhando. Verdade. Mas as pessoas querem o contrário. Eles gostam de sentar com quem está inferior a você para você se sobressair a essas pessoas. Aí você não está ganhando nada, você não está levando nada. Um programa como esse, para quem está assistindo, que custo tem? Exatamente. Nenhum. Mas olha quanto aprendizado. Olha quanta coisa você quanta informação importante. Quanta coisa você pode aprender. Peraí, a Ana falou isso, a Jana falou isso, a Jane falou isso. Eu falo Jana, gente, mas é Janaína, tá? É Janaína. Janaína, Ana, Jane. Mas quanta coisa a gente pode aprender. E aprende. Esse é o objetivo do programa. A gente está levando informações para quem pode pagar, para quem não pode pagar e para quem quer crescer. Exatamente. Para quem não quer se acomodar. Eu não quero me acomodar, pelo contrário. Então eu tenho que parar, eu sempre falo lá em casa, né? Chega uma hora que não é você que tem que ficar fazendo assim, no seu celular. Eles que tem que ficar fazendo assim no celular para ver você e o seu produto. Então, troca um pouco o celular por um bom livro, por um bom programa. Isso está te edificando em quê? E às vezes as pessoas só querem navegar. Que legal! Isso está te edificando em quê? Nada. Tá fazendo você anotar o quê? Quantas dicas? Chega. Quer crescer? Por enquanto não tem como investir em coisas mais, assim, numa pós, num curso. Então, começa a assistir programas que possam te dar dicas para você caminhar um degrau de cada vez. Isso aí. Um degrau de cada vez. E, Janaína, eu tô vendo que vamos ter que marcar um outro podcast com a Jane, porque o assunto é maravilhoso e é imenso, você percebeu? A hora passou que a gente nem viu. Percebeu. Só que chegou aquela... o convite. Exatamente. É muito bom. Com certeza. E assim, gostoso, né? Descontraído. Isso mesmo. Como a gente aprende, eu também aprendi muito com vocês. Com certeza. E olha só, delícia. Trocas, né? Troca. E chegou aquela hora, né, Janaína? A hora tão esperada. A hora esperada por essa turminha que está buscando oportunidades no mercado de trabalho. Exatamente. Não pode estar em um programa Hora do Trabalho sem falar dessas oportunidades. Então, chegou a hora dessas vagas de emprego. Atenção, pessoal, chegou o momento tão esperado. O quadro de vagas de emprego. Preparem-se para uma jornada repleta de oportunidades e possibilidades. Vamos lá, começando por Campos dos Goytacazes.
está fervilhando com 314 vagas disponíveis. É isso mesmo, gente, em Campos. Tá, Ana? Campos, né? Pertinho, porém, é uma cidade... Eu sou campista. Macaense emprestada, mas já estou aqui há 16 anos, mas nasci em Campos. E as pessoas às vezes falam que lá não tem oportunidade. E nós estamos aqui hoje apresentando 314 chances de mudar o rumo da sua carreira. Pessoal da cidade de Campos, aqui estão 3 oportunidades que merecem destaques. Nutricionista offshore. Então, se você mora em Campos e é nutricionista e tem um sonho de trabalhar offshore, está aí a sua oportunidade. Auxiliar comercial e caldeireiro. Olha, que interessante, hein, Janaína? E para conhecer todas as oportunidades disponíveis, acesse o site da Prefeitura de Campos ou dê um pulinho no espaço de oportunidade lá no alto da rodoviária Roberto Silveira. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17. Ah, e não esqueça de levar um documento com foto e, Janaína, aquele currículo atualizado que a gente sempre fala. De preferência, tá, gente? Atualizado. E em Macaé, a coisa também está fervendo. São mais de 320 vagas esperando por você. Infelizmente, não posso revelar todas aqui, mas também separei 3. Analista de qualidade sênior, Janaína, olha, técnico de segurança do trabalho e almoxarife. Temos muitas vagas de almoxarife, Janaína. Bacana, bacana. Para maiores informações, acesse o site da Prefeitura de Macaé ou vá até a Secretaria de Trabalho e Renda, localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, na Praia Campista. E vamos lá para fechar com chave de ouro. Rio das Ostras está bombando com mais de 641 vagas. E uma verdadeira festa de oportunidade. Entre elas destacam-se alinhador automotivo, uma área interessante para Rio das Ostras, hein? Assistente de porteiro júnior e auxiliar de logística. Para maiores informações, visite o site da Prefeitura de Rio das Ostras ou vá até o Centro da Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, na Âncora. O horário de atendimento é das 8 às 17, de segunda a sexta-feira. Olha, gente, para essa oportunidade e outras vagas, você pode acessar o Instagram também do Grupo Valor. Olha, Janaína, com tudo isso, com essas vagas, com Jane aqui, Jane, você já aceitou o convite. Não saia daqui sem marcar conosco, porque Sim, com certeza todo mundo lá ficou mais curioso para descobrir que tem muitas perguntas. Tenho certeza que o pessoal já está mandando pergunta no Instagram para poder você estar respondendo. Jane, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder cooperar com tanta gente que às vezes quer mudar, quer sair do emprego, quer sair daquela coisa, mas tem medo. Então eu sempre digo, mudar é preciso e seguir em frente é essencial. Então assim, não tenha medo. Vai com medo mesmo. Isso vai aí. Com medo, vai com medo. Adoro essa às frase. Às vezes, para uma porta se abrir, outra tem que fechar. Então, enquanto você ficar ali, ó, não vai dar. Então, hoje, se eu estou voando, posso dizer que hoje eu estou voando. Porque eu precisei ter coragem, digamos assim, de fechar outras portas e encarar um outro mundo. Eu vim da educação e hoje a gente está aí em outras empresas de diversas áreas. Mas por quê? Porque eu acreditei que mudar é possível. Verdade, verdade. Né? Então, programa hoje fechando com chave de ouro, né? Com essa belíssima, simpática, inteligentíssima Jane conosco aqui, né? E a gente encerra o programa aguardando aqui a próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês pela audiência, né? Por estarem aqui conosco até agora. Um grande abraço, até mais. Tchau, até mais, pessoal. Programa.